Olá, meu nome é Regina Cecília Orange Gomes dos Santos. Sou acadêmica de enfermagem no 10º período da Faculdade Santa Emília de Rodar e vim aqui falar sobre o meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Feminicídio e a sua relação com a sociedade machista. A minha orientadora é a mestre, professora Clênia Maria Pereira Batista. Pode passar. Vou falar agora sobre a introdução. Feminicídio. Para compreender o que é um feminicídio, é importante reconhecer e separar a diferença entre feminismo, femismo, machismo e misoginia. O feminismo e o femismo possuem ideologias distintas, assim como o machismo e a misoginia. O feminismo é um movimento no qual busca a igualdade de gênero, e o feminismo é uma ideologia de supremacia das mulheres sobre os homens. O machismo é a conduta que não aceita a igualdade de gênero entre homens e mulheres. E a misoginia é o desafeto à mulher. Vale salientar que o machismo e a misoginia, eles costumam andar juntos, ou seja, um constitui o outro. Pode passar. Bom, diante disso, o que é um feminicídio? O feminicídio é a morte brutal de uma mulher pela sua situação de gênero, ou seja, por ser mulher. É relevante complexificar a realidade dos feminicídios, fundamentado da concepção dos pilares que o formam, quais sejam o patriarcado, por exemplo. O reconhecimento de uma sociedade patriarcal é primordial para compreender o acontecimento dos feminicídios e de todas as formas de violência e discriminação sofridas pelas mulheres. Bom, como eu acabei de ler, uma sociedade patriarcal tem uma grande influência na vida de uma mulher, pois o homem, ele considera-se um ser soberano às mulheres, onde as mesmas são submissas. Pode passar. Desde o momento que a OMS caracteriza a violência de gênero como problema de saúde pública, indica a capacitação dos profissionais de saúde para diferenciar e abordar as mulheres através do acolhimento, reconhecer a sua integridade, informar sobre os direitos humanos, orientar quanto aos recursos que irão tirar desse ciclo de violência, tal como a delegacia de mulheres. É essencial enxergar as pacientes que podem estar em situação de risco e trabalhar de forma conjunta com outros setores responsáveis. É de extrema importância que o profissional ele tenha aquele olhar crítico quando uma vítima chega na unidade para o acolhimento, para assistência. Ele precisa saber diferenciar quando a mesma está falando a verdade ou não, porque em muitos casos as mulheres são violentadas, vão para uma unidade de saúde e chegando lá relatam outra história. Quando o profissional pergunta o que aconteceu, ela diz que machuquei a cabeça porque caí da escada, quebrei o braço porque me desequilibrei e caí, mas na verdade elas são vítimas de violência, onde o profissional ele tem que demonstrar para essas vítimas confiança, empatia, jamais tirar brincadeiras constrangedoras. Pode passar. A justificativa. Fundamentado na concepção exposta, esta pesquisa justifica-se, pois existe uma necessidade de pesquisar e abordar sobre esse tema, devido ao alto índice de feminicídio, consequentemente relacionado à falta de conhecimento e uma sociedade machista, vinculando a importância do enfermeiro no atendimento à vítima e ao combate. Pode passar. Pergunta norteadora. Quais os fatores contribuintes para que ocorra um feminicídio? Pode passar. Hipótese. Diante de toda a história das lutas enfrentadas pelas mulheres,
A maioria dos homens não aceita a igualdade se quer a mulher seja independente, possuindo sua própria opinião e personalidades, resumindo, dona de si. O sexo masculino, em alguns casos, sente que perdeu o controle da situação e não aceita, ainda cometer a violência, no que, na maioria dos casos, levam à morte feminina. Pode passar. Objetivo: tornar compreensível a importância do conhecimento para a separação dos termos abordados. Demonstrar que é essencial o combate ao feminicídio. Mostrar a influência de uma sociedade machista na vida de uma mulher. Esclarecer como a vítima deve realizar os procedimentos necessários para denúncia e busca de ajuda. Esclarecer que é crucial o papel da enfermagem no atendimento da vítima. Pode passar. Metodologia. O presente estudo foi constituído com uma revisão das publicações científicas sobre o feminicídio e a sua relação com uma sociedade machista. Trata-se de uma pesquisa dirigida com abordagem quantitativa. Resultados e discussões. A violência contra a mulher por razões de gêneros é histórica e tem um caráter estrutural, que se mantém devido à sua posição de subordinação na ordem sociocultural patriarcal. Tamanha relação de poder, fundamentada em padrões de domínio, controle e opressão, leva à discriminação, ao individualismo, à exploração e à criação de estereótipos, os quais são ramificados de uma geração para a outra e reproduzidos tanto no âmbito público, o governo, a política, a religião, escolas, meios de comunicação, como no âmbito privado, que é a família, parentes e amigos. Baseado em condições históricas, são naturalizadas formas de discriminação contra a mulher e geradas práticas sociais que permitem ataques contra sua integridade, desenvolvimento, saúde, liberdade e vida. Bom, como eu também acabei de ler, a violência contra a mulher ela é histórica, porque há muito tempo as mulheres sofrem certo tipo de violência. E existem lutas para a igualdade de gênero. Eu posso citar que antigamente a mulher não tinha o direito do voto, a mulher não tinha o direito de trabalhar. E esses movimentos que existem fizeram com que a mulher tivesse esse direito. E a cada dia tem uma nova luta para que a igualdade de gênero realmente seja completa. Pode passar. Bom, vale lembrar que o Brasil é o quinto maior país no mundo na taxa de feminicídio, de acordo com a OMS. E neste mapa podemos ver os feminicídios em cada estado brasileiro. Esse mapa de violência foi em 2018, onde podemos observar que São Paulo é o estado onde tem o alto índice de feminicídio e o baixo índice de feminicídio é o Alagoas. Diante desse mapa, dá para ver que mesmo com a lei do feminicídio, que foi aprovada em 2015, em 9 de março de 2015, a lei 13.104, ainda assim a taxa de feminicídio é muito alta e, consequentemente, o machismo tem relação a isso. Pode passar. Perseguidas e ameaçadas em geral, as mulheres preferem não denunciar quando acontece a primeira agressão. Na foto, podemos ver uma mulher que no seu rosto tem, principalmente na sua boca, o silêncio mata. Por que o silêncio mata? Porque muitas vezes elas são ameaçadas, não só elas, como a própria família. Elas sentem medo disso e não denunciam, mas mesmo assim acabam sendo mortas. E é muito importante a denúncia para que tenha realmente parte da violência contra a mulher e do feminicídio. Pode passar. Bom, nessa tabela, em 2019, o Distrito Federal
ocorreram assassinatos de mulheres vítimas de ciclo de uma violência unida à cultura machista. Os feminicídios eram pessoas com que as vítimas deveriam sentir assegurada. Como, por exemplo, vocês podem observar, tem feminicida, marido, namorado, ex-companheiro, sobrinho, vizinho, irmão, cunhado e filho. A primeira vítima, Jasmine, ela vivia em um casamento onde existiam muitas agressões e ela foi morta simplesmente porque o marido pensou que ela tinha traído, mas essa informação não era verídica. E ela foi morta aos 69 anos. Margarida vivia uma relação com crise de ciúmes frequentes. Ela tinha, o companheiro tinha uma desconfiança sobre traição e foi assassinada por ter ido a uma padaria com um sobrinho de consideração. Orquídea sofria violência doméstica e decidiu terminar o relacionamento. O ex não aceitava o fim. E assim que ela arrumou outro parceiro, ele a matou. Girassol teve um desentendimento no passado com o sobrinho. Ele não aceitava escutar a verdade e ameaçava. Foi assassinada pelo desentendimento que teve e pelas mágoas. Azaleia, ela era casada e seu vizinho tinha uma paixão por ela e ela não correspondia. Simplesmente ele a matou por não ter conseguido nenhuma aproximação com ela. Camélia, existia um bom convívio com o irmão. A causa do assassinato foi uma violência patrimonial, por causa de um terreno. Hortência foi proteger a irmã da fúria do cunhado e, com isso, o próprio cunhado a matou, simplesmente por ela querer defender a sua irmã. Violeta sofria agressões, era ameaçada, vivia um relacionamento abusivo com o filho e tinha transtorno mental. Fazia de tudo para ajudá-lo e terminou sendo assassinada por isso. Então, esses casos que eu acabei de ler e explicar relatam a cultura machista, onde o homem ele perde o controle para ele e ele prefere matar a mulher, simplesmente por circunstâncias, né, por acontecimentos tão bobos que não precisava disso, resolveria de outra forma, um diálogo, por exemplo. Mas não, o homem ele não aceita de jeito nenhum que a mulher tenha o direito de saber o que quer da sua vida, saber se quer continuar uma relação abusiva ou não. Infelizmente, a maioria leva à morte. Pode passar. Bom, em 2015 foi aprovada a Lei do Feminicídio, que foi 9 de março, a Lei 13.104. Mas mesmo com a aprovação dessa lei, houve sim casos de feminicídio e passou a constar com uma circunstância qualificado de um crime hediondo. O feminicídio passou a ser um crime hediondo e mesmo com isso os casos ainda continuaram. Em 2017, 94 mulheres foram assassinadas por mês. 2 mulheres assassinadas a cada 2 horas. 60% das vítimas do feminicídio eram negras. E o Brasil, como eu falei anteriormente, é o 5º país no mundo na taxa de feminicídio. Pode passar. Bom, esse mapa relata os feminicídios durante a pandemia do Covid-19. Infelizmente, estamos passando por essa pandemia e o Ministério da Saúde recomendou que ficássemos isolados para evitar a propagação do vírus. Mas, infelizmente, essas mulheres tiveram mais tempo com os seus parceiros e acabaram sendo mortas. Então, no caso, elas queriam proteger a vida de um vírus que pode ser fatal e terminam sendo mortas por aqueles que diziam que amavam e iriam proteger de tudo. Vocês podem ver no mapa que tem o aumento de casos em determinados estados e também tem a diminuição.
Pode passar. Bom, isso aqui foram os feminicídios registrados no Brasil, em 2019 e 2020. Os estados que aumentaram e diminuíram. Vale lembrar, tem casos que não são subnotificados, que as mulheres não denunciam, e esse no mapa tem a porcentagem de cada estado, de acordo com os dados que são relatados pelas mulheres nas denúncias. Como vocês podem observar, a maioria dos estados tiveram um aumento do feminicídio. Pode passar. O Ministério da Saúde implementou em 2016 o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes, que é o VIVA, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, em 2 componentes. Que é a vigilância de violência doméstica, assexual e ou outras violências interpessoais e autoprovocadas, que é o VIVA contínuo. E o 2, que é a vigilância de violência e acidentes em emergências hospitalares, que é o VIVA Sentinela. Pode passar. Mesmo com essa implementação, o sistema jurídico policial é o mais procurado pelas mulheres que sofrem algum tipo de violência e o setor de saúde não é preferido como porta de entrada para o diagnóstico e acolhimento de casos. Alguns profissionais do setor de saúde raramente consideram a violência contra a mulher como um problema de saúde pública, apenas ter sido definido pela Organização Mundial de Saúde nos anos 1990. Bom, a procura pelo atendimento, infelizmente, não é muita como nas denúncias da delegacia. Por quê? Porque ainda existe aquele tabu onde briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas isso não existe. O profissional de saúde, ele tem que estar preparado para receber essas vítimas. É extrema importância aplicar nas unidades de saúde o acolhimento, especialmente para essas vítimas. Perguntar se sofre ou já sofreu algum tipo de violência. E se a vítima se sentir segura, ela irá falar para o profissional e ele irá orientá-la, ajudá-la e fazer com que essa vítima ela veja que ela não está sozinha, que ela pode sim encontrar alguém que possa ajudá-la a acabar com essa violência e principalmente salvar a sua vida. Pode passar. Denunciar é fundamental no combate ao feminicídio. A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, presta um serviço às mulheres em situação de violência, o qual registra e encaminha denúncias aos órgãos competentes, assim como reclamações, sugestões ou elogios a respeito do funcionamento dos serviços de atendimento. Bom, denunciar é de extrema importância. Porque denunciando faz com que o Estado ele realize propostas eficazes contra realmente soluções, na verdade, eficazes contra o feminicídio. E denunciando irá combater sim a violência. E lembrando que não é só a vítima que pode denunciar. Um amigo, um parente também pode denunciar, pois a ligação é sigilosa. Pode passar. Do mesmo modo, fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso. Casa da Mulher Brasileira, os Centros de Referência, Delegacia de Atendimento à Mulher, o DAM, Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da mesma, incluindo feriados. São acolhidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher. Pode passar. Conclusão. O feminicídio está relacionado a uma sociedade machista, onde o patriarcado ainda é predominante. Desde os primórdios, em muitas sociedades, o sexo feminino é considerado inferior ao masculino, gerando um grande preconceito.
A mulher, por ser simplesmente mulher, não tinha os mesmos direitos dos homens. Era proibida de votar, estudar, trabalhar, por exemplo. A sua criação era para casar e ser dona de casa, limpar, lavar, passar, cozinhar, ter filhos, cuidar dos mesmos. Além de ser submissa ao marido, e esse conceito foi passado de geração para geração. Pode passar. Deste modo, mesmo na atualidade, o homem sente-se como o chefe, só ele que pode tudo. Não aceita que a mulher tenha suas próprias opiniões, seja independente, e quando algo sai fora do seu controle, ele utiliza a violência para intimidá-la ou até mesmo matá-la. Para encerrar esse tabu criado por um patriarcado, houve lutas de mulheres para conseguir os seus direitos como cidadãs e conseguiram em parte. Mas esta luta não parou. Todos os dias elas têm um novo desafio pela frente. Mas cada conquista já é uma grande vitória. Por fim, é primordial conscientizar a sociedade antiga e nova geração sobre a importância da igualdade de gênero como combate ao machismo e relativamente ao feminicídio. Pode passar. Aqui são as referências do meu trabalho. Bom, e muito obrigada. Violência contra as mulheres é crime. Denuncie. Ligue 180. Bom, o meu agradecimento é primeiramente a Deus por ele ter sido o meu sustento durante esses 5 anos, pela sua fidelidade, pelos livramentos, por tudo que ele tem feito na minha vida. Agradeço aos meus pais, Magna Orange, Valternes Ferreira, a minha avó, Tezinha Ferreira, por toda ajuda, por sempre acreditar em mim, por nunca me deixarem desistir, por nunca faltar nada para mim. Eles são o meu alicerce mesmo. Amo incondicionalmente. Agradeço também ao meu irmão pelo companheirismo, pela compreensão, por se orgulhar de mim. Agradeço às minhas tias, Neuma Cristina, Creuza Ferreira, Gerlane Orange, Roseni Gomes e Solange Orange, por todo apoio, por serem presentes na minha vida, por toda ajuda, por toda oração. Agradeço ao meu namorado, Petrônio Fernandes, pelo companheirismo, pelo amor, pelo cuidado, por muitas vezes deixar seus próprios afazeres para me ajudar. Agradeço também aos meus avós que estão vivos no meu coração, Benjamin Gomes, Elias João e Odaísa Orange, porque sei que juntos com Deus eles estão muito felizes por mim, que sempre me amaram. Agradeço também aos meus amigos eu ficarem felizes com minha conquista, principalmente a minha amiga Graziele Ferreira. Agradeço também a todos os meus familiares. Agradeço a minha orientadora, que eu tenho muito carinho, muito respeito e admiração, a mestre Clênia. Sou grata, professora, por tudo mesmo, pela paciência, pelo companheirismo, pelo apoio que a senhora me deu, pela força. Agradeço à Faculdade Santa Emília de Rodar, pelos professores maravilhosos, o qual eu tenho como exemplo a toda a equipe de apoio. Sou grata por meu muito obrigada.